Olá, queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham aqui no canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita e no canal Paz e Bem. Voltamos com o nosso programa semanal Conexões Espiritualidade Crítica. E hoje eu vou falar sobre um tema que é mais ou menos sobre a essência da nossa temática aqui, que nós trabalhamos toda vez com diversas nuances, né? É a questão das relações entre a esquerda e a espiritualidade, né? Entendendo-se que esquerda é uma vasta gama de ideias que se opõem ao sistema vigente. A esquerda é sempre anticapitalista, a esquerda é sempre preocupada com a justiça social, com a igualdade, com a liberdade, com um reino de justiça na Terra, com a transformação do mundo, com a extinção da fome, com a extinção das desigualdades, das injustiças, enfim, né? Esquerda tem esta conotação. Pode ser marxista, pode ser um socialismo mais ameno que o marxismo, pode ser anarquista, enfim. E o termo esquerda nasceu lá na Revolução Francesa, ainda nem havia marxismo, anarquismo, nada disso, né? Que eram aqueles dos sans-culottes, né? Aqueles que, dentro da Assembleia Geral, né, dos Estados Gerais lá da França, antes da Revolução, eram aqueles que representavam o povo e se sentavam à esquerda, em oposição aos aristocratas, ao clero, né, à monarquia. Então, vejam, a esquerda sempre representa uma oposição ao que está posto de injustiça, é o que está posto em termos de organização econômica, social, política da sociedade. Muito bem. Posto isso também, quando falamos de espiritualidade, falamos de todas as religiões, porque todas têm o seu caminho de espiritualidade, como a gente já comentou aqui, né? Mas também falamos de uma espiritualidade livre, crítica, não necessariamente ligada a uma tradição específica. Então, os dois termos, esquerda e espiritualidade, são bem amplos e cabem muitas nuances dentro desses termos. Porém, o que nos interessa aqui é o que podemos conversar, o que podemos estabelecer de diálogo entre esquerdas e espiritualidades, né? E aí é que vem a questão. Porque o que acontece? A esquerda se constituiu, na maior parte das vezes, nem sempre, porque nós tínhamos, por exemplo, socialistas utópicos, que eram todos espiritualistas, até reencarnacionistas, né? O Fourier, o Saint-Simon, o Saint-Simon falava de um socialismo cristão, né? E temos também, já desde o iluminismo, antes dos socialismos, né, temos aqueles que queriam a transformação da sociedade, mas ainda que tinham um apego a uma certa espiritualidade, a um certo conceito de Deus, como Voltaire, Rousseau, outros não, como Diderot, d'Alembert, que eram ateus, né, como Condorcet, que eram absolutamente ateus e materialistas. E assim também foi se desenvolvendo esse pensamento no decorrer do século XIX, no decorrer do século XX, só que cada vez mais o materialismo e o ateísmo foi sendo associado a tudo que é progressista, a tudo que é transformador, né? E também nós tivemos sempre uma reação, né, à direita contra as transformações do mundo, né, da parte dos fundamentalismos religiosos. Nós já citamos aqui, por exemplo, hoje em dia nós vemos um avanço da extrema-direita apoiado, mantido e alimentado por fundamentalismos religiosos de todos os tipos, né? E aí tem católico, protestante, muçulmano, judaico, espírita, enfim. Há muitos fundamentalismos extremistas que são bem de direita, que são hegemônicos no poder, ou seja, que reforçam ideias que a esquerda combate, do tipo patriarcado, opressão das mulheres, repressão da sexualidade, homofobia, né, racismo, enfim, todas essas questões que fazem parte de um bloco do fundamentalismo e alimentam as pautas da extrema-direita. E, portanto, muita gente acha, por causa de todo esse histórico, muitas pessoas de esquerda acham que para sermos legitimamente de esquerda
para sermos legitimamente transformadores, até revolucionários do mundo, nós temos que abdicar e combater qualquer tipo, qualquer resquício que seja de espiritualidade, qualquer laivo, qualquer questão, né, qualquer fezinha que nós possamos ter numa transcendência, numa dimensão espiritual do ser humano, numa prática espiritual, etc. Porém, isso não é verdade. Primeiro porque é o seguinte, aqueles que de fato estudam todas as correntes de esquerda, sejam elas ateias, materialistas ou confessadamente cristãs ou inspiradas em algum tipo de espiritualidade, todas têm a sua origem em alguma, nessa raiz judaico-cristã. Por exemplo, muitos analisam que essa é a sociedade ideal comunista que o Marx imaginava, a sociedade livre também, sem classe, sem Estado, que os anarquistas propõem, tudo isso são heranças cristãs laicizadas, cristãs sem mais a denominação de cristianismo. Por quê? Quem anunciou um reino na Terra? Quem anunciou um reino de igualdade? Quem primeiro falou da igualdade entre todos os seres humanos? Quem deu a vida por motivos políticos, porque foi torturado e morto por um império romano e por fundamentalistas religiosos? Jesus. Então, nós temos uma raiz forte na cultura cristã. E há pessoas que, por exemplo, como André Comte-Sponville, que é ateu, confesso, e que defende uma espiritualidade ateia, e se diz, André Comte-Sponville, ele se diz enraizado na tradição cristã, diz que é impossível deixar essa tradição cristã dentro de uma visão de mundo se nós nascemos numa cultura judaico-cristã. Isso não quer dizer adotar as igrejas, as hierarquias, os abusos, os fanatismos, os irracionalismos e tudo que nós combatemos, né? Mas significa preservar o núcleo central de valores éticos, de valores de justiça, de amor ao próximo, de compaixão, de benevolência, que isto sim constitui a mensagem central de Jesus, e isso qualquer pessoa pode aderir a estes valores, né? E reconhecer que eles vêm de uma tradição espiritual específica. E também de outras tradições, por exemplo, a ideia de compaixão vem do budismo, vem do hinduísmo também, está no judaísmo, enfim. Em toda parte, entre os afro-brasileiros, entre as religiões afro-brasileiras, nós também temos valores a serem preservados, né? O cuidado com o outro. Por exemplo, nas religiões afro-brasileiras, há um grande acolhimento em relação aos homossexuais. Muitos pais de santo, nem todos, mas muitos pais de santo são homossexuais. Então, há uma abertura nesse sentido que o cristianismo tradicional sempre reprimiu. Então, assim, tudo é muito dialético, não é preto e branco, não são contrastes extremos. As coisas se misturam, se interagem, se interconectam, fazem conexões, né? Então nós temos também, por exemplo, um outro autor marxista, o Ernst Bloch, que entende que a própria mensagem de Jesus era uma mensagem não religiosa, mas uma mensagem política de transformação do mundo através do anúncio do reino. Então, há conversas, há um socialismo cristão, há um anarquismo cristão, que é o que eu defendo, como Tolstói. Então, as esquerdas podem muito bem se misturar com as espiritualidades, dialogarem e umas virem das outras, né? Ou seja, essa troca e até se caminhar junto, por exemplo, na teologia da libertação, que nós temos aqui na América Latina, com grandes expoentes ainda vivos como Leonardo Boff e Frei Beto, que são extremamente ligados à tradição espiritual cristã e, no entanto, são de esquerda, né? E trabalham e militam por uma ideia de transformação do mundo bastante radical, né? Eu até já fiz aqui alguns programas em que eu já citei, por exemplo, o livro fantástico do Frei Beto, que é sobre o cristianismo, Jesus militante, né? Sobre o reino de Deus que Jesus anuncia, que é um reino aqui na Terra, né? Então, não é preciso que nós nos escandalizemos, e quando eu falo escandalizemos, são os religiosos de direita e os esquerdistas ateus, que haja
esse intercâmbio, este caminhar junto, essa possibilidade de diálogo, essa possibilidade de sim termos posições radicais de transformar o mundo, de estabelecer um mundo de maior justiça, de combater todas as mazelas que nós vemos na humanidade, os imperialismos, os domínios, os abusos, as opressões, as repressões, e ao mesmo tempo termos sim uma conexão com a dimensão espiritual. Ao mesmo tempo, sim, entendermos que a vida continua, que há uma transcendência do espírito humano, entendermos que é possível haver uma divindade que permeia todas as coisas, que aliás é o que pode nos garantir, a única certeza que pode nos garantir que essa esperança de um mundo melhor de fato se realize, é se existe alguma coisa inteligente, boa e imanente em todas as criaturas, em toda a natureza e no mundo. Senão não há garantia nenhuma, né? Depende de nós? Sim, depende do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa militância, do nosso empenho de transformar o mundo. Porém, há uma garantia de que nós vamos chegar lá, de que esse reino virá, de que é possível sonhar com uma utopia, esperar uma utopia pela qual trabalhamos incansavelmente, mas que há digamos, algo, né, da natureza, da constituição das coisas, do universo, da vida, da história do ser humano, que garanta que nós possamos chegar neste ponto que desejamos, que esperamos, com que sonhamos e pelo que trabalhamos. Então, nós tivemos aí recentemente o lançamento do meu livro Kardec para o século XXI e algumas pessoas, né, espíritas à direita ficaram indignadas, que é um marxista que faz, o Alisson Leandro Mascaro, que faz o prefácio do meu livro, e outros marxistas ficaram indignados que Alisson Leandro Mascaro faça o prefácio de um livro espírita e faça uma adesão, inclusive, às ideias que constam no livro. Então, esses extremismos, esses patrulhamentos ideológicos que limitam a nossa capacidade de abranger a complexidade do real, porque o real é complexo. Nós podemos, por exemplo, analisar a estrutura econômica, social, política a partir de uma visão marxista, com esse olhar cirúrgico, preciso que o marxismo tem para dissecar as mazelas do capitalismo, para combater as ideias fascistas, né? Nós podemos trazer a contribuição do anarquismo, que eu adoro, que desmancha as ideias de poder, né, uns sobre os outros, não só do Estado, mas de qualquer tipo de poder, do patriarcado, né, da educação, na educação. Né? Então, tudo isso nós podemos trazer e, ao mesmo tempo, ter uma visão de transcendência. Isso não é uma coisa, não anula a outra, pelo contrário, pode muito bem se complementar e se adensar num discurso e numa narrativa e numa racionalidade sólida, né? Que é, por exemplo, o que eu tento fazer nesse meu livro Kardec para o século XXI, né? Que acabou de sair, já está esgotado, já está na gráfica uma próxima edição. Então, estamos aqui neste empenho, né? Que também esse programa faz parte disso, de nós fazermos essa aproximação, mesmo porque nós não vamos conseguir transformar o mundo sem conquistarmos a adesão do povo, das massas. E as massas e o povo têm religiosidade, têm espiritualidade. Então nós precisamos trazer uma outra forma de espiritualidade, que é crítica, que é livre, que é não hierarquizada, que é não institucionalizada, que é não submissa a pastores, a sacerdotes, a gurus, mas que seja uma espiritualidade livre, aberta, né? Comunitária, horizontal. E é por isso que nós estamos trabalhando. Né? Então, essas são as nossas reflexões de hoje. O artigo que eu escrevi essa semana sobre esse tema está aqui embaixo no jornal GGN, chama-se Esquerdas e Espiritualidade. Vocês podem acessar e ler, porque aí, lógico que no artigo escrito a gente elabora melhor ainda as ideias do que na fala, mas uma coisa complementa a outra. E permaneçam aqui conosco em nosso canal da BPE e também no canal Paz e Bem. Um grande abraço a todos e todas.